Eu gostaria de saber qual livro da Bíblia, ou qual personagem, melhor dizendo, qual personagem da Bíblia especificamente o senhor mais se identifica? Eu gosto muito do profeta Josias, do rei Josias. Do rei Josias? O rei Josias, porque tem um versículo no livro dos reis, eu posso achar ele aqui, que ele diz que nunca houve um rei antes de Josias como ele que se convertesse ao Senhor, e depois dele nunca se levantou outro rei igual. E é interessante porque, deixa eu achar aqui, que o rei Josias, achei aqui, ó, capítulo 23, versículo 25, olha que interessante. Ele diz assim, ó: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, antes dele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca mais se levantou outro rei igual. Porque o Josias, ele assumiu um trono com 8 anos de idade. E porque o pai dele era um cara inconsequente, ele participava de uma gangue. E o pai dele foi morto pelos próprios amigos, com 20 e poucos anos de idade, deixando ele no trono. O pai dele, deixa eu lembrar o nome do pai de Josias. Daqui a pouco eu lembro o nome do pai dele. Mas o vô dele era um dos piores reis da história de Israel. Então ele tem um histórico de um pai terrível, ele tem um histórico de um avô sanguinário. O avô do rei Josias é aquele que matou filhos em rituais de magia negra. Meu Deus. E o pai do Josias, eu vou lembrar, tá quase aqui no nome, melhor perguntar aqui aos universitários aqui, achar na Bíblia mesmo. Manassés é o avô de Josias. Manassés é E o pai de Josias é o Amon. O rei Manassés é o avô de Josias. Então o rei Manassés é o pior rei de Israel. Ele era um cara de rituais macabros. Ele fechou o templo. Esse Manassés foi o mesmo que perseguiu Isaías, né? Isso. Que o cerrou pela metade. Essa é a ideia. E ele é o avô de Josias. Aí ele deixa o trono para Amon. E o Amon foi um rei inconsequente, durou pouco o reinado dele. E quando Josias assume o trono, ele tem 8 anos de idade, cara. Judá, no caso, era um reino vassalo. A dança das cadeiras do poder era entre a Síria, Egito, os grandes poderosos da época. E quem ganhava essa dança das cadeiras do poder que eu estou chamando, essa disputa, ganhava Israel de brinde. Então Israel era um reino vassalo, assim, que servia a esses deuses, esses reis poderosos. E o Josias, quando ele nasceu, acho que todo mundo da comunidade pensou, ele assumiu o trono com 8 anos, então, claro que através de uma espécie de conselho tutelar, alguma coisa assim, mas todo mundo deve ter pensado que ele ia ser pior que o pai. Ou ia caminhar na atitude do avô, do pai, ou coisa parecida. E a Bíblia diz que ele começou a seguir o caminho de Davi, seu pai. Agora veio, o Davi não era pai dele, nem avô, mas o Davi era um antepassado mais distante. E o Josias é o cara que me ensina uma coisa, que você não pôde escolher seus pais, você não pôde escolher seus inícios, você não pôde escolher onde você morou, a primeira casa, você não pôde escolher sua primeira rede de apoio, mas você pode escolher seus mentores. Isso é forte. Você pode escolher quem você vai admirar. E ele folheou a árvore genealógica dele e falou: eu não posso ser igual ao meu pai, eu não posso ser igual ao meu avô. E até que ele achou um cara digno de imitar, que ele chamava Davi. Por isso, várias vezes a Bíblia diz nesse texto, não só nesse, mas também em Crônicas, que ele começou a seguir o caminho de Davi, seu pai. E ele começa a seguir o Deus de Davi, por exemplo. E quando a Bíblia diz que ele começa a seguir o Deus de Davi, lá na frente há uma troca. E ele começa a falar do seu Deus. Quer dizer, ele imita o Davi até que ele tem um encontro pessoal com Deus, e o Deus de Davi se torna o Deus dele.
Entende? Então, por isso esse texto é muito forte, que ele fala que antes dele não teve um rei que se convertesse ao Senhor de todo o coração, porque o background que ele tinha era de idolatria, era de sacanagem. Na época dele, as prostitutas trabalhavam como prostitutas dentro do templo. Dentro do templo do Senhor. Isso, dentro do templo do Senhor. Dentro do templo tinha cabeças de cavalos que as pessoas adoravam, tinha imagens do sol, da lua, feitiçaria corria solta. E as pessoas tratavam as coisas mais com voodoo do que em magia negra, do que com a fé em Deus, por exemplo. Então o Josias, ele é um cara que limpa Israel de tudo isso. Então é um cara que você olha, é um pouco falado, né? Mas que você olha a história e fala assim, esse cara é um cara, como eu digo, você não pode escolher seus inícios, né, e tal, mas você pode escolher quem você admira e você pode, na linguagem do marketing, eles falam de modelagem. Você pode olhar para aquilo e falar, eu quero isso aí para minha vida. E o Josias é esse cara. Pela história que o senhor trouxe aí, a história e a vida dele transmite uma grande mensagem, né? Exato. A localização geográfica onde você nasceu não lhe define, a família que você nasceu não lhe define, mas a decisão em quem servir é o que vai te definir, né? Mas se você não tiver opinião, define. Se você não tiver opinião, a sua condição de amigos ali, as rodas que você senta te define. Por isso que o Josias é um cara que não aceitou isso. Quando você lê no texto, vamos achar aqui, que ele começa a imitar Davi, aí você olha e fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Como ele está imitando Davi, sendo que naquela época não tinha rede social, de onde esse cara tá imitando Davi? Ó, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías, tal. Ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Só que o pai dele é esse cara aqui, ó, Amon. E o vô dele é esse cara aqui, ó, Manassés. Então, quando fala Davi, seu pai, claro, como Jesus, filho de Davi, não é que ele era filho de Davi, mas o Davi é um ascendente. Ele é descendência de Davi. Isso. E aí ele escolhe. Fábio, você está aqui por escolhas que você fez. Escolhas que você fez. Essas escolhas te custaram. Às vezes custou amizades, às vezes custou tempo, às vezes custou, cara. Pra gente chegar onde a gente chega, quem está, todo mundo que tá ouvindo agora, você tá aí por escolhas suas, entende? Então, eu admiro o rei Josias, porque ele fez, assim, boas escolhas. E quando ele não é perfeito também, né? Mas quando ele morre, ele restaura a fé. O Josias restaurou a fé num nível. Pensa que você falou que tem muito escândalo, não sei o quê. Tá, mas pensa num momento, pensa no Brasil, onde é que não tem como a comparação, mas onde acontecem rituais de magia negra dentro das igrejas. Pensa, tá tudo assim. Aí um cara dá um tapa na mesa e fala assim, não é isso. Não é isso que vai acontecer. E aí começa uma reforma, vale a pena estudar sobre a reforma de Josias e tal, e como tudo começa a mudar a partir do Josias, e quando ele decide que tem que ser diferente. Ele não foi o produto do meio, ele decidiu ser diferente e fazer a diferença, né? Exatamente. Porque ele poderia seguir o exemplo do seu pai Amon e do seu avô Manassés, mas ele decidiu seguir o exemplo de alguém que fez a diferença, que foi Davi. O Manassés, por exemplo, ele tem um texto, quer ver, ó, no próprio capítulo, no segundo livro dos Reis que eu estava vendo, que ele encheu Jerusalém, claro, dentro da muralha, de um lado ao outro de sangue, igual ninguém tinha feito em Jerusalém. Pensa num cara que matou o filho queimado num rito de magia negra. Esse é o Manassés, entende? Então ele tem pensa num cara que tem um avô envolvido com a magia negra, um pai que é um canalha, e ele nasce. E aí as chances são que você vai pender para isso. E eu, por exemplo, claro, eu não estou falando sobre caráter, né? Meu pai teve muito caráter, mas meu pai era um pai de santo.
Então, talvez por conta da minha história, eu não nasci no tal berço evangélico. Então, foi uma mudança radical para mim. Foi uma mudança radical para mim. E olha que interessante. Ele começou a reinar com quantos anos? 8 anos. 8 anos. Em Crônicas 34, dizendo assim, ó, no 8º ano do seu reinado, quantos anos ele tem agora? 16. O moleque tem 16 anos. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Olha que interessante, ó, versículo 3, Crônicas 34, 3. No 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ou seja, ele nem chamava o Deus de Davi de Deus dele. Ele falou assim, de Davi. Como é que esse Davi se relacionava com Deus? Ele ia para os salmos, ele ia para os textos, ele falava, não, eu quero ter essa intimidade aqui com Deus. Eu quero trazer isso para a minha geração. E aí, mais para frente, isso é o versículo... No 10º ano, ele começou a purificar isso. Jerusalém e Judá dos altares que tinha para outros deuses. Ele limpou Israel da idolatria. E no versículo 8 já acontece uma mudança interessante. No versículo 8 ele fala, o texto termina falando que ele estava limpando a casa do Senhor, seu Deus. Então, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Ele começa como Deus de Davi, entendeu? Ele começa servindo, buscando o Deus de Davi, e termina... Ele teve um encontro com esse Deus de Davi e saiu desse encontro chamando esse Deus de Davi de meu Deus. Então, por isso que o texto que eu citei primeiro fala assim, ó, não houve um rei que se convertesse ao Senhor como Josias, e depois dele nunca mais se viu outro rei igual. Esse texto é muito... Lê esse texto. Primeiro Reis, né? Como é que é? Isso, Segundo Reis. Segundo Reis, 23. 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Que forte isso. E o pessoal não prega muito sobre Josias, né? Mas tremendo. A reforma de Josias, o Josias fez... Não sei se você sabe, né? Já parou para lembrar disso ou pensar. Nunca tinha tido Páscoa. É o Josias que traz a Páscoa. De Moisés para cá, não fez Páscoa. É verdade. Você não vai ver o pessoal fazendo Páscoa nos juízes. Todos que pega o maior juiz aí, Samuel, não sei o que, não tem Páscoa, cara. O rei Josias fala, não, tá escrito aqui Páscoa. Bora, como é que faz? O que o sacerdote tem que fazer? Lê aí o livro da lei. E quando lê o livro da lei, ele chora. E ele começa a rasgar as vestes e fala assim, não, nós estamos perdidos. Nós estamos tudo errado aqui. Aí ele limpa o templo. Entendeu? Então, a limpeza do templo foi caçambas e caçambas e caçambas de ídolos que foi tirada. Está na Bíblia. Mas eu nunca tinha parado para pensar na história. Eu já li a história, eu já li a Bíblia toda assim por umas duas vezes. A terceira eu não consegui concluir, mas às vezes a gente lendo, a gente não presta atenção nesses detalhes. A Bíblia é rica demais. Mas nesse resumo que o senhor fez aqui, a história de Josias, de fato, é admirável. Foi um reformador, né? Foi um grande reformador. Como eu disse, não acertou em tudo, né? No final ele acabou fazendo alianças erradas, mas é uma coisa que, tipo assim, para mim é muito forte essa questão das mesas, o Fábio. Eu não lembro quem foi que falou que o homem é produto do meio. Tá com cara de alguém lá da filosofia, não lembro quem foi. E é muito isso. Se você começa a andar com caras que menosprezam, daqui a pouco você está fazendo igual. Se você começa a andar com um cara que ouve coisas profanas, daqui a pouco você está fazendo igual. Se você anda com caras que amam a Deus, cara, e só fala de Deus, daqui a pouco você está fazendo igual. Então, o Josias, com 8 anos, é isso que me chamou a atenção. O menino tem 8 anos. Aí todo mundo olhando, tal, não sei o que. Com 16, pensa você, 16 é rei. Com 16 anos, ele falou assim, não, eu vou começar a adorar o Deus do Davi, meu pai. Como é que funciona isso daqui? Salmo, me fala mais sobre isso. E aí, ele começa a se envolver com esse Deus, e anos depois ele fala, não, é o meu Deus. Então, houve uma conversão. Que a Bíblia diz, não houve um rei que se convertesse ao Senhor
De todo o coração, De toda a todo o coração, força. toda a força, toda a alma, igual o rei Josias.